Olá, gostaria de dar uma boa noite a todos. Estou aqui para ler mais uma vez o Evangelho segundo João. Vou começar aí do capítulo 2, versículo 13 até o versículo 25. Vamos lá? Vou só dar uma ajeitadazinha aqui na câmera. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados, e tendo feito como azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com eles as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai daqui isto, não faças da casa de meu pai casa de negócio. Então lembraram-se seus discípulos do que estava escrito: O zelo da tua casa devorou-me. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: Com que sinal nos mostras tu que tens autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondeu-lhes e disse: Destruirei este templo e eu reedificarei em 3 dias. Replicaram, pois, os judeus: Este templo foi edificado em 46 anos, e tu reedificarás em 3 dias? Ora, o Salvador falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nas palavras que o Salvador tinha dito. Estando em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os milagres que fazia. Mas o Salvador não se confiava neles, porque os conhecia a todos, e porque não necessitava de que lhe dessem testemunho de homem algum, pois sabia por si mesmo o que havia no homem. Bem, essa passagem aqui nos mostra, né, que o Salvador ele sobe para Jerusalém, né, e estava perto de uma festa que os judeus prestavam todos os anos, né, por causa da saída lá do Egito e tal, a festa da Páscoa, né, e eles sacrificavam um cordeiro e tal. Então o Salvador, entrando no templo, ele viu ali os cambistas. Não é que o Salvador entrava no templo, na nave do templo, né? O Salvador entrava nos muros. Como toda casa tem os seus muros, é como se fosse o quintal do templo, né? Vamos falar numa linguagem mais popular. E na nave central do templo, só quem poderia entrar eram os levíticos, os filhos da tribo de Levi, no caso os sacerdotes, né? Então o Salvador, quando ele entra ali, naquele templo, ele vê os cambistas, os vendedores, vendendo ovelhas, bois, que eram usados para sacrifícios, né? Naquela época, na época da antiga aliança, né? Então Salvador derruba ali aquelas mesas, né, e diz: olha, não fazes da casa de meu pai casa de comércio, de negócio, né? O Salvador se referia aqui a quem, né? O Salvador se referia ao povo, né? Porque ali não era... Aquele templo ali foi construído por Herodes. E o Criador nunca pediu para que se construísse casa nenhuma para ele. Então o Salvador, quando ele fala isso, ele fala... ele ainda está na antiga aliança, né? Então ele fala como se estivesse na antiga aliança, né? E fala para aquelas pessoas, porque estão fazendo comércio com o povo dele, né? Vendendo aquelas pombas, aqueles bois, para que o povo fizesse sacrifício no altar ali, né? No caso que o povo dizia, para expiar os pecados, né? Isso é a antiga aliança. Tem que ler a história
para poder saber, né? Porque ninguém ia vender pomba nem boi para as pedras que estavam ali, não é? Então, o que é que acontece? Mais na frente, o Salvador chega e fala assim: olha, eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias outro templo, né? Então, o que é que acontece? O Salvador realmente destruiu. Quando o Salvador foi para o madeiro, né? Que ele foi, no caso, o espírito saiu do corpo dele, né? Quando ele entregou as suas forças ali ao Criador, eis que as pedras do templo se fenderam, né? E o véu se rasgou de cima a baixo. Então, a partir daquele momento, foi instituída a graça. Aqui o Salvador ainda está no tempo da lei. Então, o Salvador, quando ele foi para o madeiro, né? Ele realmente, em 3 dias, ele reconstruiu o templo, né? O templo agora é o Salvador. Nós devemos chegar até a Ele. Só Ele é o caminho, só Ele é o guia. Entendeu? Então o templo é Ele. E o templo do Espírito Santo de Deus, né, somos nós. Então não existe mais esse negócio de templo e nunca existiu, porque o próprio Criador nunca pediu isso, entendeu? Nunca pediu. Isso aí foi, você for ler lá em Davi que inventou isso, foi guardando material, e Salomão que terminou construindo. Mas o Salvador pediu para se fazer uma tenda de pele para se guardar a arca da aliança. Aqui aquela tenda simbolizava nós, né? Hoje o templo somos nós, templo e morada do Espírito de Deus. Então o Salvador hoje, ele diz aqui explicitamente que ele é o templo, porque ele destruiu aquele templo de pedra e reconstruiu outro templo, que é ele mesmo, entendeu? É neste Deus que eu acredito. Neste Deus que eu resolvi acreditar. No Deus como diz as Escrituras. Como ele próprio diz. Eu destruirei esse templo e reconstruirei outro em 3 dias. Que ele fala dele mesmo, do corpo dele. Entendeu? Então, o Salvador é o templo. E aqui no final, ele fala que muitos creram no seu nome, né? Vendo os milagres que ele fazia. Até hoje, as pessoas só querem acreditar em prodígios e em milagres, né? Não acredito se eu chegar falando a verdadeira palavra aqui do Salvador para as pessoas não acreditam. Mas se chegar um falso profeta aqui fazendo prodígios e milagres, as pessoas acreditam, entendeu? Então, naquela época, as pessoas iam ao encontro do Salvador só atrás dos milagres que ele fazia, né? As pessoas não iam atrás dele para, vamos supor, para fazer um bem para ele, né? Só iam para pedir, como até hoje fazem, né? Então, praticamente isso aí a leitura de hoje, né? E assim, acredite no Salvador como Salvador de nossas almas. Entendeu? Ele não precisa fazer mais nada, ele já fez. Ele não precisa dar nada a ninguém, ele já nos deu já. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Para que você ainda está fazendo sacrifício porque um homem, um cão guloso lá pediu seu dinheiro?
O Salvador nunca pediu dinheiro de ninguém. Eu vou ler aqui o Evangelho de João todinho, você não vai ver uma vez o Salvador pedir dinheiro. Entendeu? Então, é isso aí. O Salvador diz, dai de graça o que de graça recebeis. Né? Então, se o Salvador me dá a capacidade de ler a palavra dele aqui, por que não ler para outras pessoas? Por que não falar para outras pessoas? O que ele diz? Porque você está aí sentado, acreditando numa ruma de conversa fiada, você que sabe ler, você que sabe escrever, você que sabe raciocinar, acreditando em mentiras, porque você sabe que é mentira, acreditando em falsos profetas, em falsos pastores, que fazem de tudo para arrancar seu dinheiro. Por que não você não lê as escrituras e vai falar a verdade para as pessoas? Porque o Salvador dá de graça aqui nas escrituras. E ele manda você dar de graça também. Porque você fica ajudando esses camaradas, esses mentirosos, a pregar a apostasia, o falso evangelho. Se você sabe ler, porque eu vejo muitos doutores seguindo a pessoas desprovidas até de educação. Entendeu? Advogados, médicos. Será que o dinheiro é melhor do que o Salvador? Bem, é basicamente isso aí. Fiquem com Deus e acredite no Salvador, como diz as Escrituras.